Isso aconteceu tarde da noite, quando eu estava voltando para casa do trabalho em uma estrada escura e deserta. Era o tipo de noite que faz você querer estar em casa relaxando, em vez de na estrada. Não havia outros carros à vista e, por azar, eu estava dirigindo em um trecho sem recepção de celular. Eu já estava dirigindo há um tempo e começava a me distrair um pouco, mas isso não significa que eu estava caindo no sono ao volante, apenas estava no modo piloto automático. Ao fazer uma curva, vi um caminhão semi-reboque estacionado à beira da estrada à frente. Não era nada fora do comum, pois caminhoneiros às vezes param para descansar durante suas longas viagens. No entanto, havia algo nesse caminhão que me incomodava. Tive a sensação de que quem estivesse ao volante não estava apenas descansando, mas sim esperando por algo. Reduzi a velocidade enquanto me aproximava, tentando olhar para dentro da cabine, mas as janelas estavam fechadas e o lado de fora estava muito escuro, parecia que eu estava olhando para um vazio. Além disso, tanto o caminhão quanto o reboque eram completamente pretos. Depois de passar pelo caminhão, acelerei de volta à velocidade normal, mas sem ir muito rápido, no caso de algum policial rodoviário estar escondido por ali, monitorando os carros. Mesmo assim, continuei pensando naquele caminhão estranho. Não conseguia me livrar da sensação de que estava em algum tipo de perigo, embora talvez fosse apenas minha imaginação hiperativa. Calma, era só um caminhoneiro dormindo na beira da estrada, pensei, mas isso não me convenceu. Havia algo de errado com aquele caminhão. Enquanto eu fazia outra curva, ouvi o som inconfundível de um motor acelerando atrás de mim. Olhei no retrovisor e vi dois faróis se aproximando rapidamente. Entrei em pânico e pisei no acelerador, mas meu carro estava longe de ser rápido o suficiente para ultrapassar o caminhão. Os faróis agora estavam logo atrás de mim, praticamente me cegando. Meu coração estava batendo acelerado, e eu sabia que havia algo errado com aquele caminhão, e agora eu precisava fugir dele. Porém, a estrada era estreita, sem saídas ou ruas laterais por perto. Eu estava preso com aquele caminhão enorme logo atrás de mim. De repente, um policial rodoviário escondido não parecia mais tão ruim. Enquanto continuávamos, o caminhão finalmente diminuiu a velocidade e manteve uma distância segura, sem tentar me ultrapassar. Então, ele apagou os faróis. Ah, não! Pensei. Acelerei o máximo que pude, olhando no retrovisor. O caminhão estava ficando cada vez mais distante, até que desapareceu completamente. Quando finalmente cheguei em casa, estacionei o carro na garagem e entrei, garantindo que todas as portas e janelas estavam trancadas. Eu estava exausto, ou nada é tão desgastante quanto sentir que sua vida está em perigo em uma estrada escura. Só queria dormir e esquecer tudo aquilo. Cerca de 1 hora depois, fui acordado por um som inconfundível de um motor em marcha lenta vinha do lado de fora. Meio adormecido, levantei e olhei pela janela. Acordei completamente quando vi o que estava estacionado lá fora e um caminhão semi-reboque preto parado na rua, em frente à minha casa. Além de estar aterrorizado pelo encontro anterior, o que também me perturbava era o fato de um caminhão enorme estar em uma área residencial. Não fazia ideia de como o motorista conseguiu manobrar por aquelas ruas estreitas. Foi a primeira vez que consegui ver o caminhão com mais clareza. Não havia nenhuma marca comercial nele, o que significava que eu não poderia ligar para alguma empresa e avisar que um dos seus motoristas era um psicopata com um sério problema de fúria na estrada. Também não consegui ver as placas do veículo, mas imaginei que deviam dizer algo como "eu vou te pegar". Mentalmente, eu não conseguia lidar com a ideia de ver aquele caminhão fora da minha casa. Lembro-me apenas de dizer ou não em voz baixa e rastejar de volta para a cama. Eu não tinha energia para lidar com aquele maluco. A última coisa de que me recordo é ouvir o som do caminhão se afastando enquanto eu adormecia novamente. Até hoje, não sei se o motorista descobriu onde eu morava ou se tudo não passou de um pesadelo muito vívido. Na manhã seguinte, considerei ligar para a polícia para relatar o estranho encontro, mas honestamente, o que eles poderiam fazer? Não havia danos ao meu carro e não havia provas do que aconteceu na estrada. Nas semanas seguintes, eu não conseguia me livrar da sensação de que estava sendo seguido.
Tornei-me extremamente paranoico, olhando por cima do ombro constantemente surtando toda vez que via um caminhão escuro. Certo dia, estava voltando do supermercado e vi um caminhão semi-reboque preto estacionado ao lado da estrada. Quase tive um ataque de pânico, mas me acalmei ao notar as marcas comerciais no lado do reboque. Percebi que era apenas mais um caminhão com pintura preta. O que aconteceu naquela noite foi aterrorizante, mas o medo estava tomando conta da minha capacidade de ser racional. Após um tempo, eu não podia mais deixar que isso me controlasse e, finalmente, segui em frente com a minha vida. Já se passaram anos, mas ainda penso naquele caminhão preto de vez em quando. No fim das contas, essa experiência me ensinou a confiar nos meus instintos e a ser extremamente cauteloso ao dirigir sozinho em estradas remotas. Ainda me pergunto quem estava ao volante daquele caminhão e quais eram suas verdadeiras intenções. Estava dirigindo para casa tarde da noite, depois de uma longa conferência de trabalho. A rodovia estava vazia, cercada por uma densa floresta de ambos os lados. Estava cansado, mas mantinha os olhos na estrada, esperando chegar logo em casa. As árvores pareciam se fechar, com seus galhos se estendendo como longos dedos escuros. Era um trecho solitário de rodovia, sem sinal de celular, e a única luz vinha dos meus faróis cortando a escuridão. Não havia visto outro carro a quilômetros. O silêncio era inquietante, quebrado apenas pelo ronco do motor e pelo ocasional farfalhar das folhas. De repente, notei um caminhão velho e desgastado no meu retrovisor, parecia ter surgido do nada. A princípio, não pensei muito nisso, poderia ser apenas outro viajante noturno. Mas, conforme continuei dirigindo, percebi que o caminhão estava me seguindo. Não importava quão rápido eu fosse ou quais curvas eu fizesse, o caminhão permanecia logo atrás de mim. Tentei ignorá-lo, focando na estrada à frente, mas o motorista começou a piscar os faróis e a buzinar. O pânico tomou conta de mim, o meu coração disparou e minhas mãos ficaram suadas no volante. Não sabia o que fazer. Vi uma parada de descanso à frente e decidi parar, esperando despistar o caminhão. Ao estacionar, o caminhão me seguiu, com os faróis brilhando intensamente no meu retrovisor. Estacionei e fiquei sentado ali, tentando me acalmar. Talvez fosse apenas uma coincidência, pensei. Mas, quando olhei novamente, vi o motorista do caminhão sentado ao volante, me observando. Ele não saiu do caminhão, apenas ficou lá, olhando. Meu coração batia forte no peito. Eu não podia ficar ali, precisava sair. Liguei o carro e voltei para a rodovia, tentando escapar do caminhão. Mas, ao acelerar, notei algo estranho, já havia algo na caçamba do caminhão, algo se movendo, como se estivesse tentando sair. O caminhão acelerou, diminuindo a distância entre nós. Acelerei o máximo que pude, o motor rugindo enquanto eu voava pela rodovia escura. Os faróis do caminhão eram ofuscantes e o motorista continuava buzinando. Olhei pelo retrovisor e vi uma figura na caçamba do caminhão, debatendo-se contra as laterais. O medo me consumiu. Eu não tinha ideia do que estava na caçamba daquele caminhão, mas sabia que não queria descobrir. Precisava fugir, pensar em algo rápido. Lembrei-me de uma pequena cidade não muito longe dali. Se conseguisse chegar lá, talvez encontrasse ajuda. Peguei a próxima saída, esperando que o caminhão desistisse, mas ele me seguiu para fora da rodovia, seus faróis cortando a escuridão. Dirigi por estradas sinuosas, a densa floresta se fechando de ambos os lados. O caminhão continuava logo atrás de mim, o motorista implacável. Eu podia ver a figura na caçamba ainda tentando sair. Parecia uma pessoa, mas havia algo de errado. O jeito que se movia, como se debatia contra as paredes do caminhão, e era antinatural. Avistei um posto de gasolina mais à frente, suas luzes eram um farol na escuridão. Parei, esperando que o caminhão seguisse adiante, mas ele não fez isso. O caminhão parou logo atrás de mim, bloqueando a única saída. Pulei do carro e corri para dentro do posto. O atendente olhou surpreso ao me ver naquela hora.
Tentei explicar o que estava acontecendo, mas as palavras saíam em um turbilhão frenético. Apontei para o caminhão lá fora, implorando ao atendente para chamar a polícia. Ele pegou o telefone, mas não havia tom de descagem. As linhas estavam mortas. O pânico tomou conta de mim. Eu estava preso. O motorista do caminhão saiu e começou a caminhar em direção ao posto. Ele era alto e corpulento, com um olhar ameaçador. Olhei ao redor, procurando uma saída. Vi uma porta nos fundos e corri em direção a ela, empurrando-a e tropeçando na escuridão. A floresta se erguia ao meu redor, mas eu não tinha escolha. Tinha que continuar. Ouvi passos atrás de mim, pesados e rápidos. O motorista estava me seguindo. Empurrei os galhos, que arranhavam meus braços e meu rosto. A floresta era um labirinto, e eu estava perdido, mas não podia parar. Eu tinha que escapar. Tropecei em uma raiz e caí de joelhos, batendo no chão com força. Levantei-me rapidamente, ofegante. Os passos estavam se aproximando, consegui ouvir a voz do motorista chamando, fria e zombeteira. Vi uma pequena cabana à frente, com as janelas escuras, e corri em direção a ela, rezando para que não estivesse abandonada. Cheguei à porta e bati, esperando que alguém estivesse dentro, mas não houve resposta. Tentei abrir a porta e, para meu alívio, estava destrancada. Entrei, fechando a porta atrás de mim o mais silenciosamente que consegui. A cabana estava escura e vazia, mas parecia segura. Ouvi os passos do motorista do lado de fora, circulando a cabana. Ele tentou abrir a porta, mas ela não cedeu. Segurei a respiração, esperando que ele desistisse e fosse embora. Então, ouvi outro som, algo raspando nas paredes. Olhei pela janela e vi a figura do caminhão, agora do lado de fora da cabana. Era um homem, mas seus movimentos eram bruscos e antinaturais. Seus olhos estavam arregalados e sua boca aberta em um grito silencioso. Ele parecia estar em dor, lutando contra algo dentro de si. O motorista chamou por ele, e o homem se virou em direção ao som, cambaleando em direção ao motorista, seus movimentos erráticos. Assisti horrorizado enquanto o motorista agarrava o homem e o forçava de volta em direção ao caminhão. Não esperei para ver o que aconteceria em seguida, ou saí pela porta dos fundos e corri, a floresta se fechando ao meu redor. Não parei até ver as luzes de uma pequena cidade ao longe. Tropecei no primeiro prédio que encontrei, um bar, e colapsei dentro. As pessoas lá dentro me olharam com preocupação, mas eu não conseguia explicar o que havia acontecido. Tudo o que conseguia pensar era no caminhão, no motorista e no homem na caçamba. Agora eu estava a salvo, mas sabia que nunca esqueceria aquela noite na rodovia deserta. No verão passado, decidi fazer uma viagem noturna. Era uma noite quente e eu queria clarear a mente. A estrada aberta sempre me fazia sentir melhor, especialmente com as janelas abertas e a brisa fresca no rosto. Peguei as chaves do carro e saí de casa por volta das 22 horas. As ruas estavam calmas, e os únicos sons eram o ronco do meu motor e o canto dos grilos. Enquanto dirigia pela cidade, sentia uma sensação de paz. Os postes de luz projetavam longas sombras, e os prédios pareciam diferentes à noite. Decidi sair da cidade e pegar as estradas rurais, que eram mais escuras, com menos luzes e mais árvores. Gostava da sensação de estar sozinho nessas estradas, era como se o mundo me pertencesse. Virei em uma estrada estreita que nunca havia tomado antes. As árvores de ambos os lados formavam um dossel acima de mim, bloqueando a maior parte da luz da lua. Meus faróis eram a única fonte de luz. A estrada era sinuosa e eu tinha que dirigir devagar. Depois de um tempo, vi um carro parado ao lado da estrada, com as luzes de emergência piscando. Fui diminuindo a velocidade ao me aproximar, e um homem estava ao lado do carro, acenando. Ele parecia preocupado e precisando de ajuda. Abaixei a janela enquanto parava ao lado dele. Ei, você está bem? Perguntei. Meu carro quebrou.
Você pode me levar até o posto de gasolina mais próximo? Ele respondeu. Hesitei por um momento, era tarde e eu não conhecia aquele homem, mas ele parecia genuinamente angustiado. Decidi ajudá-lo. Claro, entre, se eu disse. O homem entrou no banco do passageiro. Ele era alto e vestia uma jaqueta escura, seu rosto era difícil de ver na luz fraca do carro. Enquanto dirigíamos, tentei fazer um pouco de conversa, mas ele não disse muito. Apenas me deu as direções para o posto de gasolina. Depois de alguns minutos, chegamos a um pequeno posto que parecia estar fechado há anos. Era velho e deteriorado, com uma única bomba e um pequeno prédio. As luzes estavam apagadas e não havia ninguém por perto. Este lugar parece abandonado, comentei, sentindo-me desconfortável. Apenas pare aqui, disse o homem. Estacionei o carro e olhei para ele. Seu rosto agora estava visível à luz do painel. Ele tinha uma expressão severa e algo nele me deixava nervoso. Obrigado pela carona, ele disse, alcançando o bolso da jaqueta. De repente, ele puxou uma faca. Meu coração disparou e eu congelei. Me dê sua carteira e seu celular, ele exigiu. Minhas mãos tremiam enquanto eu entregava os itens. Não conseguia acreditar que isso estava acontecendo. Ele pegou minha carteira e meu celular, e então olhou para mim com olhos frios. Saia do carro, ele ordenou. Abrindo a porta lentamente, saí do carro. O ar da noite estava fresco, mas eu estava suando. O homem saiu também e caminhou até o lado do motorista. Não se mova, ele avisou. Eu assisti enquanto meu carro se afastava, deixando-me sozinho no escuro. Fiquei parado por um momento, tentando processar o que acabará de acontecer. Estava a quilômetros de casa, sem celular e sem carro. Olhei ao redor e vi um orelhão perto do posto de gasolina. Fui até lá, esperando que ainda funcionasse. Peguei o telefone e fiquei aliviado ao ouvir o sinal de descagem. Liguei para a polícia e contei o que havia acontecido. Eles disseram que enviariam alguém para me buscar. Enquanto esperava, não conseguia afastar a sensação de medo e impotência. O posto de gasolina estava estranhamente quieto, e eu me sentia exposto. Cada farfalhar de folhas ou som distante me fazia pular. Continuei olhando ao redor, esperando que o homem voltasse. Após o que pareceu uma eternidade, vi as luzes piscantes de uma viatura policial. 2 policiais saíram e se aproximaram de mim. Conte tudo, desde que pegou o homem até o roubo, eu disse. Faremos o possível para encontrar ele e seu carro, disse um dos policiais. Eles me levaram até a delegacia mais próxima, onde fiz um depoimento completo. Ainda estava em choque, mas me sentia um pouco mais seguro agora que estava com a polícia. Eles me deixaram usar o telefone para ligar para um amigo, que veio me buscar. A viagem de volta para casa foi silenciosa, e meu amigo tentou me confortar, mas eu mal conseguia falar. Fiquei relembrando os eventos na minha mente, perguntando se havia algo que eu poderia ter feito de diferente. Aquela noite me mudou. Eu costumava adorar dirigir à noite, mas agora isso me enchia de medo. Aprendi a ser mais cauteloso e a confiar nos meus instintos. Foi uma lição dura, mas me deixou mais forte. Nunca mais vi o homem e a polícia nunca encontrou meu carro, mas eu estava grato por estar seguro, e isso era o que mais importava. Daquele dia em diante, fiz questão de me manter em estradas familiares e nunca mais pegar estranhos. O mundo parecia um pouco mais sombrio, mas eu sabia que poderia enfrentá-lo com um pouco mais de sabedoria e cautela. Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Estava fazendo uma viagem de carro para passar a semana com a família. Saí logo depois do trabalho, por volta das 17h30, então não esperava chegar lá antes de 1 da manhã. Tirei a capota do meu carro para aproveitar o clima quente.
Já passava da meia-noite e eu estava em algum lugar da estrada quando a luz de combustível acendeu e o carro começou a apitar. Infelizmente, o medidor de gasolina estava quebrado, então não havia como saber quanto combustível restava. Meu irmão, que havia dirigido o carro no dia anterior, disse que o havia enchido, mas claramente ele estava enganado ou mentindo, porque eu certamente não tinha usado um tanque inteiro. Vi uma placa azul indicando um posto de gasolina na próxima saída, então virei naquela estrada deserta, que certamente me levaria a algum lugar civilizado. No entanto, eu não iria descobrir isso tão cedo, porque o carro começou a tremer, fazendo barulhos estranhos que não pareciam bons. Alguns segundos depois, o carro perdeu a aceleração e parou sem ajuda. Não podia acreditar, mas realmente fiquei sem gasolina. Saí do carro e liguei para o serviço de assistência, informando minha localização exata. Eles disseram que poderiam mandar alguém em cerca de 20 minutos. Fiquei grato, mas ao mesmo tempo irritado por ter que esperar no mínimo esse tempo. Durante uns 15 minutos, fiquei andando ao redor do carro, lentamente, olhando para o celular, mandando mensagens para amigos contando a situação e verificando as redes sociais. Estava tudo tão quieto, sem sons de tráfego distante, sem carros passando, apenas o som dos grilos e outras criaturas noturnas na floresta. Então, ouvi algo se movendo na floresta. Os passos eram pesados o suficiente para eu suspeitar que fosse um cervo, mas a possibilidade de ser um urso também não era descartável, já que aquela era uma região de ursos. Fui para o lado do passageiro, de onde vinham os sons, na esperança de ver um cervo ou algum outro animal inofensivo. De repente, ouvi 2 sons de palmas, como se alguém estivesse batendo palmas. Dessa vez, foram 3 palmas. Eu chamei em direção à floresta, esperando, de uma forma estranha, que alguém respondesse, mas depois disso, as palmas pararam. Fiquei apenas parado ali, esperando que algo acontecesse, mas tudo o que havia era silêncio. Então, voltei para o carro e fiquei esperando. Ouvi novamente passos vindo da floresta, em minha direção, mas logo pararam. Olhei para fora e vi uma cabeça espiando por trás de uma árvore à frente. Parecia quase sem vida, os olhos, e eles pareciam tão sem vida que eu nem conseguia dizer se estavam me olhando ou não. Eu estava tão focado nesses detalhes que nem pensei em gritar de horror pelo que estava presenciando. Subi os vidros dos 2 lados e desliguei os faróis, mas me esconder no carro não me fez sentir muito mais seguro, já que a capota estava aberta. Sem os faróis, estava tudo completamente escuro. Eu não conseguia ver nem alguns centímetros à minha frente, mas estava cercado pelos sons da noite na floresta. Abaixei-me abaixo do painel, com as portas trancadas, mas ainda completamente exposto ao lado de fora, rezando para não ouvir nenhum som repentino, como passos. Então, senti um frio na barriga quando ouvi alguém mexer na maçaneta da porta do carro. Fiz o meu melhor para não me mexer nem fazer barulho. Estava esperando que alguém começasse a bater no vidro ou, pelo menos, tentasse alcançar a abertura atrás da porta dianteira para destrancá-la. Eu estava tão exposto que era ridículo. Então senti uma mão agarrar agressivamente as minhas costas. Simplesmente perdi o controle e gritei o mais alto que pude. Mas, de repente, a mão soltou minha camisa quando a luz começou a encher a área e o som de um motor de caminhão subindo a estrada soou como música para os meus ouvidos. Levantei-me e virei-me para ver os faróis de um caminhão de reboque, mas quem quer que estivesse me agarrando já havia desaparecido. Corri para fora para cumprimentar o homem que saiu do caminhão. Ele era um cara grande, com uns 40 e poucos anos. Eu praticamente chorei contando a ele o que acabará de acontecer, respirando pesado entre cada frase. Algo na personalidade e presença dele era calmante e reconfortante. Ele encheu meu carro de gasolina e seguimos nossos caminhos. Apesar de algo na aura daquele homem ter me acalmado, a lembrança do que aconteceu naquela noite ainda me assombra, e a imagem daquela cabeça sem vida espiando por trás da árvore está gravada na minha mente. Eram 12h17, segundo o relógio verde brilhante no painel do meu carro. Ainda me lembro desse número enquanto voltava para casa após meu turno da noite na farmácia onde trabalhava.
Dirigir pela rodovia àquela hora era perigoso, já que não havia iluminação, raramente outros carros passavam e, frequentemente, servos apareciam na estrada sem que você os visse a tempo. Por isso, eu sempre dirigia devagar, no máximo a 80 km por hora. Quando a estrada fez uma curva à esquerda, vi à distância uma fileira de luzes refletivas, que logo percebi serem fitas refletivas em cones de trânsito, além de uma luz azul piscando ao fundo. Na frente deles, havia o reflexo de um colete de segurança. Fiquei confuso, tentando entender o que estava acontecendo, até que me dei conta de que deveria pisar no freio. O carro parou com um som estridente dos pneus, e o homem com o colete começou a caminhar na direção do meu carro, gesticulando para que eu não me movesse. Conforme ele se aproximava, percebi que ele parecia estar usando um uniforme de policial por baixo do colete. Ele bateu na janela com a junta do dedo indicador, o que interpretei como um sinal para baixar o vidro. Quando baixei a janela, vi melhor seu rosto. Ele era negro, tinha cerca de 1,80 metros de altura, era magro, com uma barba rala e usava um brinco na orelha esquerda. Parecia jovem, talvez por volta dos 25 anos. Ele falou com uma voz baixa e sem autoridade, o que achei estranho para um oficial. "Licença e registro, por favor", disse ele. Eu hesitei por um segundo e perguntei se havia feito algo errado, já que com certeza eu não estava acima do limite de velocidade. Ele também hesitou, olhou ligeiramente para a esquerda e então voltou a me encarar. "Senhor, este é um posto de controle de sobriedade", disse ele, novamente com aquela voz sem firmeza. Perguntei por que ele precisaria dos meus documentos se eu ainda não havia sido suspeito de nada. Ele se afastou um pouco do carro e pediu que eu saísse do veículo para realizar o teste. Abri a porta e saí. Imediatamente percebi que ele era bem mais alto que eu. Ele pegou um rolo de fita adesiva do bolso do colete e o colocou no chão, esticando-o até formar uma linha de cerca de 2 metros. Ele desenrolou cerca de 5 metros de fita no chão e me disse para pisar em uma das extremidades, colocar os braços esticados para os lados e caminhar em linha reta sobre a fita. Fiz isso com facilidade, sem nenhum problema, enquanto o policial ficava logo atrás de mim, muito perto, de forma desconfortável. Quando cheguei ao fim da fita, pude ver melhor aquela luz azul piscando. Não estava em cima de um carro de polícia, mas sim em um carro antigo e pequeno. Olhei para ele e pedi para ver seu distintivo. Ele apenas me olhou com um olhar vazio. Foi então que a ficha caiu, literalmente senti meu coração afundando. Aquele cara não era um policial. Ele disse algo que eu não consegui distinguir de imediato, mas enquanto se dirigia ao carro, deduzi que ele disse algo como "vou pegar, um segundo". Ele se inclinou dentro do carro, pegando alguma coisa. Enquanto ele estava distraído, corri de volta para o meu carro. Ele olhou para mim enquanto eu ligava o motor e levantou uma arma em minha direção. Nem preciso dizer que pisei fundo no acelerador, o carro disparando através dos cones de trânsito. Vi os faróis do carro dele acenderem quando eu já estava a alguns metros de distância, mas naquele ponto eu já estava a mais de 100 km por hora, e não havia chance de ele me alcançar. Saí na próxima saída, e assim que vi postes de luz, desliguei os faróis do meu carro para atrair menos atenção enquanto terminava a viagem até minha casa. Só queria ter uma câmera no painel naquela época, para poder ter gravado tudo. Tenho certeza de que isso teria ido parar nas notícias. Isso aconteceu na noite em que eu fui o motorista designado do meu grupo de amigos depois de uma festa. Meus amigos eram o Marcos, o Eduardo e a Daniela. Nós moramos no interior, então, sempre que queríamos ir aos bares ou festas, tínhamos que viajar longas distâncias, por isso era importante que um de nós estivesse sóbrio o suficiente para dirigir. Estávamos voltando para casa pela rodovia 513, uma estrada sem iluminação, cercada por algumas casas isoladas, mas principalmente por florestas. A estrada levava até a cidade, onde ficam a maioria dos bares. Essa história aconteceu na volta da cidade. Daniela começou a chorar, dizendo que precisava muito fazer xixi. Eu disse que ela teria que esperar um pouco mais, mas, sendo sincero,
também comecei a sentir vontade. Além disso, com a Daniela agora gritando em um ataque de embriaguez, resolvi que seria melhor parar no acostamento e ir ao mato. Daniela saiu primeiro e desapareceu entre as plantações de um lado da estrada, enquanto eu fui para o outro lado, um pouco mais dentro da floresta, já que sou do tipo de pessoa que não consegue fazer xixi quando tem alguém por perto. Eu terminei primeiro e voltei para o carro. Eduardo e Marcos estavam cantando alto com a música que tocava no rádio, enquanto eu ficava sentado em silêncio, cada vez mais impaciente. Meus dois amigos bêbados não pareciam achar nada estranho no fato de que Daniela já estava fora há uns 5 minutos, então decidi sair do carro novamente para chamá-la. Marcos tem uma voz muito mais forte que a minha, então, quando ele gritou o nome dela, seria impossível para ela não ouvir, mas ainda assim, ela não respondeu. Eu não queria entrar nas plantações, mas me senti obrigado, já que ela é minha amiga e eu era o único mais consciente naquele momento. Fiz Marcos vir comigo, já que estava com medo de ir sozinho. Eduardo ficou no carro, pois já estava muito bêbado naquele ponto. Com a lanterna do porta-luvas, Marcos e eu abrimos caminho pelas plantas altas e densas, andando na única direção que conseguimos pensar e direto para longe do carro. Marcos continuava chamando o nome da Daniela e rindo alto. Eu entendia por que ele achava tudo engraçado, considerando o estado dele, mas eu só queria ter certeza de que ela estava bem e ir para casa. No meio dos sons dos nossos passos, ouvindo as plantas se movendo e a risada de Marcos, percebi um outro som próximo. Coloquei meu braço no peito de Marcos para pará-lo. Agora, tudo o que se ouvia era a brisa da noite soprando pelas plantações. O que foi? Marcos sussurrou, ao que eu respondi apenas com um cala a boca. Mesmo assim, Marcos chamou o nome da Daniela novamente. Eu o acompanhei, imaginando que talvez fosse ela tentando nos assustar. Mas, mais uma vez, os passos pararam. Então, andamos um pouco mais para dentro da plantação. Foi quando chegamos a uma estreita clareira. Eu não entendo muito de plantações ou agricultura, mas parecia ser um caminho estreito para as pessoas passarem. Era apenas largo o suficiente para 2 pessoas caminharem lado a lado. Olhei para a esquerda, o mais longe que a luz da lanterna me permitia, e depois para a direita. Foi aí que ouvi 3 passos e vi algumas plantas se abrindo à nossa frente, enquanto alguém saía para o caminho. A princípio, a luz só revelava as pernas da pessoa, e pela situação, eu naturalmente presumi que fosse a Daniela. No entanto, conforme a luz subiu, percebi que não era Daniela, nem o Marcos. Em vez disso, era um homem desconhecido que eu nunca tinha visto antes. Suas feições não estavam claras o suficiente para eu dar uma boa descrição, mas ele definitivamente não parecia amigável. Eu corri de volta para o carro, corri o mais rápido que consegui na única direção que me lembrava de ter vindo, e em cerca de 10 segundos já estava de volta ao carro. Eduardo estava desmaiado no banco, então não tentei pedir ajuda a ele. Comecei a buzinar, tentando chamar a atenção de Marcos e, com sorte, de Daniela. A visão daquele homem me perturbou profundamente, e eu não sabia se ele era o dono daquela terra ou não. Continuei buzinando até que, finalmente, Marcos saiu do milharal, arrastando Daniela, que parecia estar desmaiada. Saí do carro para ajudar Marcos a colocá-la no banco de trás. Ele apontou para um corte na testa dela, como se ela tivesse sido atingida por um objeto pesado e afiado. Marcos, que até então estava bêbado, parecia estar recuperando a sobriedade rapidamente por causa da situação. Ele sugeriu que eu dirigisse para o hospital mais próximo, que ficava a cerca de 10 minutos dali. A viagem foi angustiante, cheia de pânico e gritos. Quando chegamos ao hospital, levamos Daniela para que cuidassem do ferimento dela o mais rápido possível. Foi só naquele momento que Marcos explicou para as enfermeiras, e não para mim, que ele viu um homem arrastando o corpo inconsciente de Daniela antes de fugir para dentro do milharal, depois que Marcos o avistou. Ele não mencionou nada disso no carro, mas agora tudo fazia sentido. Aquele homem no milharal era quem tinha feito aquilo. Depois que Daniela foi suturada e acordou, ela não se lembrava de nada daquela noite, desde o momento em que entramos na festa até o momento em que foi atingida na cabeça,